Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal Narcisismo Descomplicado, um canal que tem como objetivo ajudar pessoas que, como eu, sofreram abuso narcisista durante a sua vida e que precisam se recuperar e entender este transtorno de personalidade que pode ser muito nocivo para as pessoas que têm um narcisista em sua vida. Peço que se inscreva, comente, deixe o seu like e compartilhe este vídeo para aquelas pessoas que poderão fazer uso deste conteúdo. Pessoal, nesse vídeo eu fiz uma reflexão interligando três temas. Ligando a Red Pill, alguns conselhos que a Red Pill que eu acho que são válidos, são muito válidos, eu posso não concordar com tudo que a Red Pill traz, mas existem conselhos na Red Pill que são muito válidos. O narcisismo e a codependência. Tá? Eu vou analisar aqui alguns pilares da Red Pill, verificar se esses pilares conseguem se sustentar dentro de uma relação com uma pessoa narcisista ou não, tá? Mas para isso eu vou ter que abordar o tema da codependência, tá? Que eu vou explicar já já para vocês o que é. Eu, inclusive, sou um codependente em terapia, em recuperação. E muito da codependência eu já consegui deixar eu já consegui deixar para trás, graças a Deus, porque é muito difícil, é bem difícil viver como um codependente. Vamos lá. Alguns pilares da Red Pill aqui que eu acho válido trazer para o nosso vídeo são os seguintes que eu resolvi destacar, sem querer, óbvio, esgotar a matéria, não tem como esgotar essa matéria, tem muita coisa bacana, né? E nós temos produtores de conteúdo que são fantásticos aí, a gente tem o Bruce, nós temos o Bruno, o Miguel, o Ricardo Tomé, o Júnior, né? Aliás, se algum deles estiver em contato com esse meu vídeo, eu já gostaria de deixar um forte abraço aqui para eles, né? Mas alguns dos pilares da Red Pill que eu trouxe dos ensinamentos deles são os seguintes. Primeiro, não ser um homem emocionado, né? Porque um homem emocionado é um homem carente, é um homem inseguro, com autoestima baixa, apegado, que investe demais na outra pessoa, né? Um homem assim, ele faz de tudo para agradar a parceira e acaba investindo demais na relação, tá? Outro pilar também é estipular limites e dizer não quando necessário. Tá? Não adianta dizer não o tempo todo só de birra. Não. É dizer não somente quando for necessário. Tá? Não crer em amor romântico e em alma gêmea. Temos também a questão do desenvolvimento pessoal. Fazer exercício físico, puxar ferro, estudar mais, trabalhar mais, ter seus próprios hobbies, a sua própria rotina, ou seja, a sua própria vida destacada da vida da outra pessoa. Assim você se torna uma pessoa melhor. E desse modo você gera admiração e respeito na sua parceira. Né? E um outro pilar também, muito interessante, que deriva até do primeiro pilar de não ser uma pessoa emocionada, é ter a habilidade de ir embora do relacionamento. E ter a habilidade também de deixar ela ir embora do relacionamento sem ter medo de ser trocado. E a habilidade também de ficar sozinho. Tá? Esses aqui são os pilares principais da Red Pill. Existem vários outros conselhos também, mas eu acho que o grosso é isso aqui. Tá bom? Tá certo? Só que aí nós temos a questão do codependente. O que é o codependente, gente? Codependente é o seguinte. A gente primeiro precisa falar nas origens da codependência. Por quê? Porque há casos em que somente os conselhos da Red não irão te ajudar. Por quê? Porque talvez você seja um codependente. E o codependente, quando ouve esses conselhos, ele até ouve, até concorda, mas ele não consegue absorver aquilo para si. E eu já vou explicar o porquê.
A codependência, ela tem origem quando a criança vive o chamado trauma complexo. A criança nasce e cresce em um ambiente ameaçador, em que não pode relaxar e precisa se defender em boa parte do tempo. Uma criança que vive num lar com uma mãe narcisista, com um pai narcisista, com uma mãe borderline, um pai psicopata, ou seja, psicopata aqui que eu falo é aquele pai com um transtorno de personalidade antissocial. A criança ela sofre num ambiente de maus tratos constantes, de abusos constantes, num ambiente de alta toxicidade. Tá? E a criança, ela quando vê o pai ou a mãe agindo de forma abusiva, ela não consegue conceber que o pai ou a mãe estão falhando, que o pai e a mãe estão se portando de maneira abusiva. Ela meio que tem um mecanismo que ela acaba se culpando por quaisquer coisas que estejam acontecendo no seio familiar. Se uma mãe desequilibrada ela joga o seu ódio em cima do filho de 3, 4 anos de idade, o filho ele não vai conceber que aquilo esteja ocorrendo por causa do desequilíbrio da mãe. Ele vai acabar desenvolvendo um mecanismo de culpa. Ele vai achar que ele é que não está se adequando ao que a mãe espera dele. Por isso que ele não está sendo amado. Tá? Eu sei disso porque, como um codependente, como um cara que sobreviveu a uma infância com uma mãe extremamente narcisista, eu me sentia dessa forma. É terrível. Então a criança cresce com a convicção de que ela não é amada. E que, aliás, ela não tem a capacidade de ser amada somente por ser quem ela é. Ela é invalidada nas suas emoções e no seu jeito de ser, de modo a não desenvolver seu próprio self da maneira adequada. Como eu já disse antes, se os pais agem de maneira abusiva, ela conclui que a culpa é dela e não dos pais. Ela pensa que ela não é boa o suficiente e não é digna de ser amada. Então ela desenvolve uma vergonha tóxica de si mesma. Um sentimento de inadequação. Daí o que a criança faz? A criança pensa assim, puxa vida, eu não tenho essa capacidade de ser amada porque eu sou. Mas eu preciso supostamente conquistar o amor dos meus pais e sofrer menos punições. Então a criança ela conclui que ela deve se adequar aos pais. E quando eu digo adequar, gente, é agradar os pais. Tá? Minha experiência. O que eu fazia? Por exemplo, eu sabia que eu tinha uma mãe violenta em casa, que era a encarnação do próprio ódio. Eu ficava matutando comigo o que eu preciso fazer para acalmar aquela fera que tem em casa e torná-la uma pessoa menos hostil e mais amável para mim. Eu, quando voltava do colégio, quando eu passava por um jardim de flores, eu pegava uma florzinha, pegava a florzinha, levava para casa e, não de uma maneira espontânea, mas de uma maneira proposital, eu entregava essa flor para ela. E dava certo. Ela recebia a flor, ficava mais amável e eu tinha alguns instantes de paz e amorosidade. Né? Ou seja, não era uma coisa espontânea minha porque eu queria dar, era porque era uma conduta minha, né, de querer apaziguar os ânimos daquela pessoa desequilibrada, narcisista, que está sempre à espreita das vítimas à sua volta para puni-las. No caso, eu, o filho. Né? Então, a criança ela precisa agradar os pais. Estar sempre agradando. O problema é que essa pessoa, quando chega na fase adulta,
essas pessoas adotam essa programação mental em relação a todos à sua volta. Elas se tornam o que se costuma chamar de people pleasers. Ou seja, pessoas que devem agradar a todos para se sentirem pertencentes, amadas e admiradas. E valorizadas também. Ela somente sente valor se os outros a valorizam. Emocionalmente, essa pessoa continua sendo uma criança desamparada e perdida que não se conhece, buscando o amor dos outros para se sentir segura e validada. É assim que a criança interior do codependente se sente. E o codependente, ele sente culpa de tudo, tá, gente? Ele pode ocorrer determinadas circunstâncias à volta dele que estão fora do controle dele e que ele não tem culpa, mas ele acaba atraindo a culpa para si porque ele, como people pleaser, ele tem que cuidar do bem-estar dos outros, ele se sente responsável pelo bem-estar dos outros e do ambiente que ele está inserido. Tá? O codependente tem dificuldades gigantescas de dizer não e impor limite. Ele tem baixa autoestima, tem medo do abandono. Ele vive para servir os outros, deixando suas necessidades de lado, porque na medida em que ele serve os outros, ele se sente bem, ele se sente validado. Também vivem com ansiedade e angústia e tendem a catastrofizar o futuro, com fantasias de um futuro pessimista e terrível. Gente, eu sofri demais com isso, Vocês não fazem ideia, antes da minha terapia, era fantasias de catástrofe sobre o futuro, sobre o que poderia acontecer, tudo de ruim que poderia acontecer. Era muito ruim. Era muito ruim. Inclusive eu, como codependente, eu acreditava muito em amor romântico. Eu acreditava que depois da infância sofrida que eu tinha passado nas mãos de uma figura feminina tão abusiva, eu tinha essa fantasia de que eu encontraria aquela mulher perfeita para mim, tal qual um filme de Hollywood, tal qual um filme da Disney, tal qual um filme Notting Hill, né? Você vai encontrar aquela mulher perfeita que vai abrir mão de tudo por você, vai ser a sua princesa encantada e você vai ser o príncipe encantado e vocês vão ser felizes para sempre. Engraçado como o codependente ele tem essa fantasia, né? Mas graças a Deus eu já estou em terapia há 8 anos e muita coisa eu já consegui reverter. Eu já consegui reverter muita coisa nesses 8 anos. Inclusive a minha gagueira, que vocês já devem perceber que eu sou gago, ela diminuiu muito por causa desses traumas que eu passei pela minha infância. Isso me gerou uma gagueira que lá atrás na minha vida era muito intensa. E hoje em dia ela está muito mais controlada. Agora, voltando aqui para a Red Pill. Aqueles conselhos da Red Pill. Um cidadão que sofre de codependência, ele pode até ouvir e concordar com os conselhos da Red Pill. Ele vai assistir um vídeo do Bruno, do Bruce, do Ricardo, do Júnior, do Miguel, e ele vai concordar, mas infelizmente, dificilmente ele vai implementar esses conselhos sem prévia ajuda profissional de um psicólogo ou um psiquiatra, porque muitas vezes você precisa da atuação de ambos. Um vindo na parte comportamental, através da terapia, e outro vindo na parte medicamentosa. Tá? E aí esse cidadão que não começou o seu tratamento ainda, ouve todos esses conselhos, não vai conseguir implementar esses conselhos e vai gerar o quê? Mais frustração e mais diminuição de autoestima. Ele não vai conseguir impor limites, ele não vai conseguir deixar de ser emocionado, ele vai estar sempre emocionado, apegado, apaixonado, servindo, pedestalizando. Tá? Então, esses conselhos da Red, nesse caso, é como jogar uma semente no meio da areia. Não vai dar fruto. Não vai dar fruto nenhum. Então, o conselho que eu deixo aqui para os meus ouvintes é: e esse conselho serve para homens e para mulheres. Você passou por uma infância abusiva que te deixou uma pessoa codependente, uma pessoa deprimida, uma pessoa ansiosa.
A terapia vai ajudar muito você a enfrentar, a lidar com os relacionamentos da fase adulta. Infelizmente, para um codependente, para uma pessoa que passou por determinados traumas na infância, somente os vídeos da galera que promove esse tipo de ajuda, somente os vídeos dessa galera não serão suficientes. É preciso uma terapia para reverter essa programação do cérebro que foi fixada na infância. Essa terapia vai te levar à busca do autoconhecimento com a fixação do seu próprio self e desenvolvimento de amor e valor próprio. Tá, gente? Eu digo autoconhecimento por quê? Porque a criança, ela quando tenta se adequar aos pais, se agradar aos pais, e se adequar a eles, e se adequar, ela se esquece de si própria. Ela não fixa direito a sua identidade. Assim como alguém que na relação adulta tem uma relação com outra pessoa só de subserviência, e só quer servir, só quer agradar, acaba não tendo o seu próprio self, e desse modo não estabelece os limites. E limites esses baseados nos seus próprios valores, nas suas próprias convicções. Tá? Então, terapia é fundamental, gente. Terapia é fundamental. Eu recomendo terapia para todo mundo. Eu, se não fosse pela terapia que eu sigo há bastante tempo, com a minha psicóloga e com o meu tratamento também com o meu psiquiatra, que é um cara querido, um cara muito humano, sensacional, Dr. Gustavo, eu não sei o que seria de mim hoje em dia. Tá? Aí, a parte final aqui da minha reflexão, tá? Digamos que o cidadão já esteja com a ajuda profissional bem encaminhada e ele assiste os vídeos da galera da Red Pill. Eu fiquei pensando assim comigo, quais são os conselhos da Red que seriam úteis em uma relação com uma pessoa narcisista? Veja bem, antes de mais nada, eu acho que alguns conselhos até servem. Mas veja bem, eles não servem para a manutenção da relação. Eles servem para sair da relação. Tá? Não fique numa relação com uma pessoa narcisista, sendo você tratado ou não, sendo você fã da Red Pill ou não. Não fique. Não fique. Vamos voltar aqui ao início do vídeo, onde eu botei aqui os pilares da Red Pill. Um conselho da Red que eu acho que não iria funcionar num relacionamento com um narcisista seria o desenvolvimento pessoal, que é puxar ferro, estudar, trabalhar mais, ter seus próprios hobbies, sua própria rotina. Por quê? Porque o pessoal da Red fala, e eu concordo com eles, você sendo uma pessoa com a sua rotina estipulada, com seus objetivos, suas ambições, você se torna uma pessoa mais interessante e digna de admiração. E a gente sabe bem que as mulheres, elas têm o amor delas muito atrelado a questão da admiração e do respeito. Só que quando você trata com uma pessoa narcisista, essa admiração não vai existir. Esse respeito não vai existir. O que está ali diante de ti é uma pessoa destrutiva, que não admira você. Não importa o que você faça. Não importa o que você faça, essa pessoa não vai admirar você. Pelo contrário, ela vai querer te desvalorizar. Não importa o que você faça. Quanto mais coisas você fizer por ela, mais ela vai pisar na sua cabeça. Não importa se você for um CEO de uma empresa, o presidente da república, o papa, não importa. Haverão sempre supostas falhas suas e supostos erros seus que farão com que o narcisista te massacre. Então, o desenvolvimento pessoal
Infelizmente, numa relação com um narcisista, não vai gerar muitos frutos, porque a narcisista ela vai olhar e não vai ter admiração, não vai ter respeito. Não vai funcionar. Agora, outros conselhos, como por exemplo, não ser uma pessoa emocionada, ter a habilidade de ir embora, estipular limites e dizer não. Isso é fundamental. Por quê? Porque você não se apega ao narcisista e o narcisista percebe que não consegue exercer controle sobre você. Então, não sendo uma pessoa emocionada, ao saber estipular limites e dizer não, e tendo essa habilidade de ir embora em razão de não ser uma pessoa emocionada, te dá essa vantagem. Porque o codependente, ele é altamente emocionado. Ele se prende àquela pessoa e fica naquela dança tóxica do narcisista com o codependente, um querendo ser servido e outro querendo servir. Aquela dança maligna, tóxica, inebriante de veneno, tá? Então o cara que é desperto, que já passou por uma terapia e aplica esses conselhos, ele vai usar esses conselhos para ir embora. Vá embora, tá? E busque um relacionamento com uma pessoa que tenha uma cabeça mais arejada, mais sã. É óbvio que não é fácil. Os relacionamentos hoje estão muito difíceis, mesmo entre pessoas mentalmente saudáveis. Os relacionamentos hoje em dia estão muito difíceis, estão muito complicados. Há uma liquidez nos relacionamentos. A gente sabe disso. Mas, se você estiver cuidando do seu emocional, da sua mente, adotando posturas corretas, você vai conseguir se livrar de um relacionamento com uma pessoa narcisista. Ou, na melhor das hipóteses, até sequer entrar num relacionamento com uma pessoa narcisista, porque você já vai ver aquelas red flags de longe já. De longe. E você nem vai entrar. Tá ok, gente? Essa aqui é a minha reflexão hoje sobre esses 3 assuntos entrelaçados: a Red Pill, a codependência e o narcisismo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Por hoje é só, gente. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Peço mais uma vez que se inscreva, comente, deixe seu like e compartilhe mais esse importante vídeo com os seus amigos, ok? Até a próxima e fiquem com Deus.